Vimos que para determinar o domínio de uma função é preciso analisar duas restrições. Denominadores não podem ter resultado igual a zero e as raízes de índice par só existem para resultados positivos ou zero. Com esses conhecimentos, vamos resolver o seguinte exercício. Determine o domínio das seguintes funções. Vamos pegar a primeira das nossas funções. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. O que observamos? Observamos que não existem denominadores com variável x e nem a variável x está no interior de um radical de índice par. Portanto, não temos nenhuma restrição, o que significa que podemos atribuir para a variável x qualquer valor real. Portanto, seu domínio é igual ao conjunto dos números reais. Passemos para outra função. F de x igual a 4x menos 3 dividido por 2x mais 5. Bem, nesta função, o numerador não tem nenhuma restrição. Porém, o nosso denominador não pode ser igual a zero. Portanto, para descobrirmos o valor de x que torna o denominador igual a zero, vamos fazer 2x mais 5 igual a zero e vamos resolver encontrando o valor de x. O x, para x igual a menos 5 meios, o denominador será igual a zero. Portanto, temos que retirar esse valor do conjunto de domínio. Portanto, o domínio dessa função será os reais, excluindo o menos 5 meios. Continuamos o nosso estudo com funções. Mais uma função. Função igual a raiz quadrada de 18 menos 4x. Como a minha variável x está dentro de um radical de índice par, nós sabemos que o seu resultado só pode ser positivo ou zero. Então, vamos escrever que 18 menos 4x tem que ser maior ou igual a zero. Vamos resolver essa inequação. Menos 4x maior ou igual a menos 18. Temos que multiplicar essa inequação por menos 1. Portanto, lembre-se, quando você multiplica uma desigualdade, uma inequação, por menos 1, ela modifica o sinal da sua desigualdade. Multiplicando por menos 1, ficamos com 4x menor ou igual a 18. Portanto, x menor ou igual a 18 quartos. Não devemos jamais dividir, mas sempre simplificar ao máximo, o máximo possível. Portanto, o nosso x deverá ser menor ou igual a 9 meios. Neste caso, nós estamos estudando o que pode ser. E, então, os nossos valores de x do conjunto dos números reais que devem estar no conjunto de domínio são os valores de x menores ou iguais a 9 meios. Portanto, domínio de f é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 9 meios. Vamos para mais uma função. F de x igual a raiz quadrada de 4x mais 8 dividido pela raiz quadrada de 6 menos x. Observamos que essa função tem duas raízes, uma no numerador e uma no denominador. Vamos analisar separadamente cada uma delas. Vamos nos preocupar, primeiro, com a raiz que está no numerador. 4x mais 8 não pode ser negativa. Então, ela só pode ser positiva ou zero. Vamos escrever isso. 4x mais 8 maior ou igual a zero. Resolvendo a expressão, encontramos que o nosso x tem que ser maior ou igual a 2. Porém, temos mais uma restrição. Por isso usamos a conjunção e. E, o nosso denominador, ele não pode ser zero, só pode ser positivo, porque a expressão está no denominador. Não podemos ter o zero no denominador como resultado. Portanto, vamos escrever que 6 menos x é maior do que zero. Isolando a variável x, temos que 6 tem que ser maior do que x, ou seja, x tem que ser menor do que 6. Como temos a variável e, que significa que nós temos duas condições que têm que ser obedecidas ao mesmo tempo, vamos representar cada um dos resultados numa reta real e depois a variável e indica que nós temos que fazer a intersecção entre essas condições. Então, primeira condição, o nosso x tem que ser maior ou igual a menos 2. Menos 2, fechado, maiores ou iguais. Tudo que aprendemos com os intervalos. A segunda condição diz que o nosso x tem que ser menor do que 6. 6, aberto, menores do que 6. O que observamos?
observamos que a parte comum, que é a intersecção, vai de menos 2 aberto, fechado, perdão, até 6 aberto. O 6 não pertence aos 2, o menos 2 pertence aos 2. Então, isso se constitui no domínio da minha função. O domínio da minha função é o intervalo fechado em menos 2 e aberto em 6. Ou, escrevendo na forma de conjunto, x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor que x, menor ou igual a x, menor do que 6. Lembre-se, se uma função tiver mais de uma restrição, é necessário que se faça a intersecção de suas possibilidades. Bons estudos!